Saudações, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Eu queria dedicar essa pauta, né, e deixar um abraço aos amigos da página do Facebook chamada Enigmas Fantásticos. Eles têm relatos ufológicos excelentes lá. Uns relatos do jeito que eu gosto de trazer para o podcast, né? Casos mais raros, com pouca cobertura, ou então literalmente pouco farol, né, de mídia e de grandes canais. Mas são casos também que são bem interessantes, relevantes e que sempre tem algum grau de estranheza, alguma coisa que nos remete a um outro caso, né? O que é bem legal também. Então, queria deixar aqui o abraço para a galera lá de São Paulo, do canal Enigmas Fantásticos. E no episódio de hoje, né? Essa pauta que eles trouxeram para o canal deles do Facebook, né? Eu entrei em contato com eles e tive a felicidade de ter autorização para a gente gravar aqui para vocês. É um caso que aconteceu em julho de 1969. O lugar chama Mikkeli, que fica no sudeste da Finlândia. Então, bora lá pro caso. Era verão de 1969, onde Toivo Kuvanen vivia numa zona rural nos arredores de Mikkeli, sudeste de Finlândia. E entre 11 horas da noite e meia-noite, sozinho em casa, quando sua esposa estava de plantão, ele não conseguia dormir. Então, nesse momento, ele sentiu aquele forte impulso, né? Foi impelido a sair de casa e andar, né, noite adentro, digamos assim. E ele ficou caminhando ao redor da casa ali, respirando o ar fresco do campo, né? E o céu estava claro e bem estrelado. Esse comportamento eu já trouxe em outros casos aqui, principalmente no caso Barbacena, né? Onde o protagonista estava sentado no sofá com a namorada e sentiu, né, que precisava sair de casa e ir para os fundos. Quando chegou lá, ele foi abduzido. Então esse comportamento, né, esse chamado, né, ele não é nada incomum, não. Enquanto observava a paisagem escura ao redor, algo chamou sua atenção. Um homem estranho, imóvel, o encarava na esquina ali, na curva, né, na quina da casa. Ao mesmo tempo, Toivo notou um objeto incomum, uma estrutura metálica incompreensível, pousada ou flutuando discretamente na beirada do campo. Ele cumprimentou o homem, que respondeu com naturalidade. Confuso, Toivo perguntou como aquele enorme objeto havia se aproximado sem fazer ruído ou barulho nenhum. O homem respondeu para ele então, de forma muito calma. Mesmo que demolíssemos todas as casas ao redor da sua, ninguém notaria. Fizemos com que todos estivessem profundamente adormecidos. Antes que Toivo pudesse reagir, o homem já não estava mais à sua frente, mas sim ao lado da nave. O homem havia se movido pelo menos 10 metros em silêncio absoluto, como se tivesse teleportado, num piscar de olhos. Em relação à nave, ela lembrava um gigantesco ovo metálico, com cerca de 5 metros de altura. Seu exterior possuía saliências alinhadas, semelhantes a rebites ou parafusos de aeronaves. Parecia flutuar levemente acima do solo. No centro da estrutura havia uma grande abertura, como se fosse uma escotilha ou uma porta deslizante. E através dela, 3 seres observavam em silêncio. Eram idênticos a um homem diante da nave. Eram homens calvos, pálidos, vestidos com trajes simples, com expressões serenas e penetrantes. Todos os 3 falaram ao mesmo tempo, não com hostilidade, mas um convite direto. Quer vir conosco? O que até então era curiosidade virou pânico. A intuição de Toivo disparou como um alarme. E ele gritou, né, de forma bem instintiva, né, não, vão embora daqui. Nesse momento, Toivo sentiu as pernas fraquejando ali, né, virou-se e se afastou o mais rápido possível, sem olhar para trás, enquanto caminhava em direção à propriedade, né, voltando para sua casa. E mais uma vez ele pôde ouvir os 4 seres, né, chamando por ele, né, como se fossem vozes ecoando
só que dentro da mente dele. Ele não escutava literalmente pelos ouvidos, né? Ele sentia como se fosse uma mensagem mental que ele estivesse recebendo ali. Quando chegou na beirada do campo, ele olhou para trás e os seres tinham desaparecido junto com a nave. Então eles desapareceram tão repentinamente quando eles apareceram, né? E o Toivo nunca entendeu quando a nave partiu, quanto tempo durou esse encontro, e durante semanas ele ficou muito perturbado com isso. Essa situação deixou ele profundamente abalado, com uma sensação de que havia testemunhado algo que era extremamente fora da lógica humana. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Duas semanas depois, em um domingo calmo, Toivo voltou a ver o homem misterioso novamente próximo à sua casa. Desta vez, o medo havia sido substituído por uma inquietação silenciosa, quase como se esperasse reencontrá-lo. A conversa que seguiu foi ainda mais desconcertante. O homem revelou que Toivo vinha sendo monitorado desde os seus 17 anos. Esse homem disse que ele não era o único, que havia outros espalhados por toda a Finlândia que também estavam sendo acompanhados. Homens e mulheres comuns, mas que carregavam dentro de si algum tipo de conexão com eles. Ao longo dos anos seguintes, o Toivo teria tido outros encontros, alguns físicos e outros puramente mentais. Os seres continuaram tentando convencê-lo a ir com eles, a se tornar um deles, mas ele sempre recusava. Durante essas conversas, falavam de temas profundos, especialmente sobre religião. Afirmavam que a Bíblia estava correta em certos aspectos, mas profundamente errada em outros. Curiosamente, sempre que o ser falava, seus lábios se moviam suavemente, mas a voz não saía pela boca. Toivo, como eu disse anteriormente, ouvia tudo diretamente dentro da cabeça, de forma clara, nítida e inconfundível. Num dos encontros, ele finalmente perguntou: "De onde vocês vêm?" A resposta foi breve, mas carregada de mistério: "Nós viemos de todos os lugares." Toivo nunca conseguiu esquecer o que viu e ouviu naquele verão, mas mesmo sem nunca ter tido interesse em OVNIs, espiritualidade ou parapsicologia, ele se viu no centro de um mistério que desafiava as fronteiras da realidade. Então, pessoal, esse é um caso fantástico, né, que o pessoal do Enigmas Fantásticos trouxe. Ele está no livro que chama Tapani Kuningas, UFO Sumen Taivala. Traduzindo, direto do finlandês, né? Vocês podem ver, meu finlandês é fluente, né? Significa OVNIs no céu da Finlândia. Esse livro do Tapani Kuningas, né, que é o escritor, ele nasceu em 1945, faleceu em 2009, e ele era um ufólogo, né, um pesquisador de ufologia finlandês, e ele fundou a revista Ultra e fundou uma Suomen UFO, alguma coisa que é finlandesa também. E ele teve muito destaque ali nos anos 70 e 80 pelos seus livros e estudos sobre fenômenos ufológicos. Então, é um pesquisador, né, que tem todo um gabarito, né, todo um respaldo na região ali. E ele trouxe esse livro, né, que é uma coletânea de relatos, né, que aconteceram ali entre os anos 60 e 60. Esse livro, inclusive, está documentado num outro livro que chama Encontros Humanoides, que abrange o período ali de 1965 até 69, chamado, subtítulo, né, Outros Entre Nós. Então, é bem interessante esse caso. Eu vou deixar uma arte dele na capa para vocês terem uma ideia de como é que eles seres assustadores. E vou deixar o link da galera do Enigmas Fantásticos na descrição para vocês também seguirem a página deles lá, que eles fazem atualização constante de relatos lá e muitos relatos legais, tá? E eu quero deixar aqui no finalzinho um convite para vocês não se esquecerem, né? Primeiro, considerar
se tornar apoiadores do podcast, né? A comunidade só aumenta, então tem um pessoal muito legal lá, uma galera muito boa, que eu sempre deixo o nome do pessoal na descrição também. E deixar o convite para vocês, que no mês de novembro, em Belo Horizonte, eu estou organizando a ETXP, que é a Extraterrestrial Experience. Então teremos um congresso de ufologia, que vai ser uma experiência com vários palestrantes. Vão ser praticamente 2 dias de evento, de tanta gente que já deu ok, que está interessada e que topou vir. Então nós temos o Jackson Camargo, o Arthur Neto, vai ter Abduzido dando palestra. Então, se você não perderia, tá? Fica de olho nas redes sociais aí, que eu estou colocando as atualizações lá. Em breve vou começar a colocar as confirmações do pessoal que vem para o evento, beleza? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.